Olá, muito boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 26 de junho. Vamos aos destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição. De janeiro a maio deste ano já foram apreendidas mais de 2.700 armas no estado de Goiás. Grande parte estava nas mãos de criminosos. Moradores do Parque Estrela d'Alva 3, aqui em Lusiânia, não aguentam mais a ação de criminosos em uma creche do bairro. E você costuma utilizar o celular enquanto dirige? Então, cuidado, além de cometer infração gravíssima, você pode colocar a sua vida e a dos outros em risco. E você vai ver o presente que um garoto apaixonado pela Polícia Militar ganhou de aniversário de uma equipe da Rotan em Valparaíso. E será que esse calor vai diminuir? Você vai saber na nossa previsão do tempo com a Camila Castro. E a preparação dos romeiros aqui de Lusiânia para a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. E você pode participar do Jornal Anhanguera enviando seus vídeos e sugestões de reportagem pelo nosso WhatsApp 984424000. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde. De janeiro a maio deste ano, mais de 2.700 armas de fogo foram apreendidas aqui no estado. Algumas delas em operações da polícia, outras escondidas por criminosos em terrenos, por exemplo. São geralmente armas de uso restrito, como rifles, fuzis, metralhadoras e até armas de fabricação caseira. Diante de um cenário como esse de medo, quem sofre é a população que se sente insegura. A arma era ostentada pelo criminoso. Esse vídeo foi encontrado no celular de Lucas Sulino da Costa, de 22 anos. É uma espingarda calibre 12 que, segundo a polícia, ele usava para cometer crimes. Isso leva a crer que o Lucas tinha essas armas, mantinha essas armas em casa para usar na prática de roubos, o que é um certo padrão nas apreensões de armas de fogo aqui no estado de Goiás e na região do entorno, que são pessoas envolvidas em crimes, geralmente crimes patrimoniais, homicídio e tráfico de drogas, os quais usam essas armas para possibilitar o cometimento desses outros crimes. Além dessa espingarda, a polícia encontrou com Lucas mais uma arma. Fizemos diligência no local e lá ele foi localizado e preso na posse de 2 armas de fogo. E já no bolso dele foi encontrada uma munição de calibre 38. E a partir daí, feita a busca no local, localizamos as 2 armas e mais uma munição calibre 12. Armamento que está entre os mais comuns nas apreensões de armas de fogo pelo estado. No último mês de maio, José Carlos da Costa Félix foi preso em Novo Gama, suspeito de negociar nas redes sociais armas de fabricação caseira e uma pistola .40 que é de uso exclusivo da polícia. Já no mês passado, Clênio Pacheco de Jesus, de 35 anos, foi preso em flagrante com drogas e um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas. O caso foi registrado em Lusiânia. De janeiro a maio desse ano, mais de 2.700 armas de fogo foram apreendidas aqui no estado. Esse número é pouco mais de 1% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que deveria pegar, o máximo que pudesse, porque tem muita arma na mão de bandidos, de pessoas, que qualquer coisa vai matar pessoas de bem. Então não é justo. São 232 armas de uso restrito, entre elas 42 rifles, 14 fuzis e 13 metralhadoras. Mas a grande maioria mesmo são equipamentos mais simples e antigos. No estado de Goiás, a gente nota que é muito comum a apreensão de armas calibre 38, geralmente revólveres, e também pistolas .380 e algumas espingardas e carabinas. Tem sido esse o perfil da maioria das armas apreendidas, sendo na grande maioria armas nacionais e muitas delas que já foram um dia legalizadas e acabaram se extraviando e caindo na mão de bandidos. Com certeza, menos arma é mais seguro, Gostaria de se sentir mais segura? Lógico. Quem que não gostaria, Todo mundo gostaria. E a insegurança está atrapalhando também a rotina das crianças que dependem de uma creche no Parque Estrela d'Alva 3, aqui em Lusiânia. O local é alvo frequente de furtos e os pais já não sabem mais a quem recorrer.
A creche escola Ivo Júlio Meireles, do Parque Estrela d'Alva 3, fica numa rua deserta. Os muros são baixos, não tem guarda municipal e, por causa dessa falta de segurança, virou alvo fácil dos criminosos. A escola já foi furtada várias vezes. Eles pedem para nós ajudar, né, com arrecadações, roupas, para poder fazer bazar, para poder conseguir as coisas de volta que estão furtando aí, né? Porque está faltando muita coisa aí, porque já é várias vezes que isso acontece nessa escola. Então eles não têm condições, ele vai na prefeitura, mas não consegue as coisas de volta. O último furto aconteceu no final de semana e, segundo os pais, além de equipamentos, os criminosos levaram também o lanche das crianças. Eles roubaram as comidas, pegaram, fizeram uma festa junina, minha filha falou que pegaram também, que os professores ainda não falaram pra gente, né? Começou a reunião agora. Mas é muito perigoso aqui. E outra, de quando ela está aqui, eu nunca vi polícia passar aqui. Então não tem policial que passam aqui. Segundo dados do censo do IBGE do ano passado, cerca de 200 alunos estão matriculados na escola. Nesta quarta-feira, os responsáveis participaram de uma reunião. Eles pediram mais segurança, já que as crianças estão assustadas com os casos de furtos que aconteceram. A gente tem medo, o meu mesmo tem medo, ele vem com medo, porque aqui está jogado. Aqui não tem visibilidade, não tem nada. A Secretaria de Educação de Lusiânia informou que deve se reunir ainda nesta semana com a Secretaria de Segurança do município para definir novas estratégias para garantir a segurança na escola. A nota diz ainda que já foram feitos reforços nas portas e janelas da unidade de educação para evitar arrombamento. E uma menina foi atingida pela tampa de um caminhão caçamba ontem em Goiânia. A criança de 10 anos estava voltando da escola na hora do acidente. Ela está internada no UGOL. O vídeo mostra duas pessoas subindo a Avenida Hortência, no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida. Uma mulher à frente e logo atrás a menina. Segundos depois, surge um caminhão no sentido oposto da avenida. De repente, a tampa da caçamba se abre. Não dá para ver o momento exato, porque algumas árvores estão na frente, mas a tampa acerta em cheio a cabeça da menina. Evandro Batista testemunhou tudo. Do jeito que ela estava ali, eu pensei que ela tinha morrido, né? Ela ficou quietinha e afundou um pouco aqui, estava sangrando muito. O rosto dela ficou cheio de sangue aqui, ó. E ela estava desacordada? Tava. Demorou a voltar. O motorista ficou o tempo todo no local e contou que um desnível de uma tampa de esgoto no asfalto fez com que a porta da caçamba se abrisse. Tem um material de passar esgoto que ela é ressaltada. E aí o pneu do caminhão bateu nessa boca de lobo, nesse ressalto de uns 7 centímetros aproximadamente, e fato que abriu a tampa traseira do caminhão. A menina, Hilary Gabriele, de 10 anos, foi levada de maca até o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que foi direto para o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia. A menina voltava da escola, que fica a 300 metros de distância daqui, acompanhada da madrasta. Logo que aconteceu o acidente, duas viaturas foram mandadas para cá, uma do SAMU e a outra do Corpo de Bombeiros. A criança foi estabilizada pelos socorristas e, depois do córrego, num terreno baldio, pousou o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que concluiu o resgate. No hospital, a madrasta contou que demorou a perceber o que tinha acontecido. A gente viu o barulho do caminhão, a gente subiu na calçada, eu falei, Hilary, passa só pra cima da calçada. Aí eu subi, ela subiu, aí quando eu escutei o barulho, que eu olhei pra trás, ela já estava caída no chão. Aí eu voltei pra trás pra olhar, ela já estava desmaiada, aí mexi com ela, gritei, ninguém apareceu, tanto que foi o moço do caminhão que socorreu. Poderia ter acontecido com qualquer um, tanto comigo, se eu estivesse atrás, ela na frente. A Polícia Civil disse que o acidente já está sendo investigado pela Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, mas não divulgou detalhes, nem disse quem é o dono do caminhão. A Hilary, a menina que sofreu o acidente, teve 4 fraturas no rosto e alguns cortes. Apesar da gravidade do acidente e do susto, ela não corre risco de morte. Vai continuar internada no UGOL, ainda sem previsão de alta. E um hábito que muito motorista ainda adota e coloca em risco a vida de muita gente, usar o celular enquanto dirige. Nós saímos às ruas aqui de Lusiânia e vimos que muitos dirigem mais olhando para o aparelho do que prestando atenção no trânsito. Que atire a primeira pedra quem nunca pegou o celular enquanto estava dirigindo para dar aquela olhadinha nas mensagens, mandar um áudio, atender uma ligação. Que está errado todo mundo sabe, mas com a correria do dia a dia fica difícil evitar. Eu sei do meu hábito tá errado, a ligação, igual eu te falei já,
Já melhorei. Todas as ligações eu já estou encostando e atendendo com o carro parado. Agora o WhatsApp é a hora que a gente responde ainda, eu sei que estou errado. O Giovanni é mais cauteloso, ele já viu muito acidente pelo uso de celular ao volante e quando precisa usar o aparelho, estaciona o carro. Pelo ser muito corrido, né, a parte do empresário, né, a gente procura sempre parar um pouco em algum lugar e atender o celular, ou apenas falar às vezes também com algum cliente que a gente precisa falar. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, 1 em cada 5 motoristas brasileiros admite usar o celular enquanto dirige. Em Lusiânia, de janeiro a maio deste ano, a fiscalização municipal multou 78 motoristas que foram flagrados usando o celular ao volante. O número é considerado alto pela Divisão de Trânsito e Transportes Urbanos, a DITUR. É até um problema de educação, né? Que as pessoas usam o telefone por falta de educação, de consideração com as outras pessoas, né? Dirigir manuseando o celular, em uma ligação ou não, é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 293,47 e o motorista ganha 7 pontos na carteira. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, usar celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. E o interessante é que a pessoa, enquanto está dirigindo, acha que é o momento que ela pode fazer isso, né? Receber uma ligação, digitar uma mensagem e aí é a pior hora, porque é a hora que precisa de mais atenção. Igual as pessoas falam, o veículo é uma arma, né, na mão das pessoas desavisadas. Né? Acho um absurdo, eu vejo vans escolares, ônibus, os motoristas todos usando celular. É uma irresponsabilidade muito grande, porque ali são muitas vidas, né, muitas crianças que estão na mão desses motoristas, eu acho assim um absurdo. E é uma distração ali de 1 segundo, né? De 1 segundo pode causar mortes, estragar muitas famílias. Tá faltando conscientização, né? E você pode participar do Jornal Anhanguera, primeira edição, com a gente. E a seguir, quer saber como fica a previsão do tempo para Lusiânia e outras cidades do entorno? A Camila Castro vai contar no próximo bloco, na nossa previsão do tempo. E você vai ver também que um paraíso ambiental do nosso estado está ameaçado por causa da poluição. E o garoto de Valparaíso que ganhou um presente especial de aniversário dos policiais da Rotan. Não saia daí que a gente volta logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta com a previsão do tempo. Camila Castro já está aqui comigo no estúdio. Camila, o que a gente tem de novidade para hoje? Thalia, já ouviu aquela frase, nem tão frio, nem tão quente? Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui na nossa região essa semana. As mínimas subiram um pouco, né? Mas o tempo continua bem agradável. E essa mudança é porque tem uma forte massa de ar seco aqui no país e aí a frente fria não está conseguindo avançar. A gente vai abrir o telão agora porque tem muita variação de temperatura, as chamadas amplitudes térmicas, né, Thalia? Tem aqui, inclusive, algumas regiões que passam dos 30 graus. Na semana passada não tinha essa temperatura aqui de 30 graus, não, mas já é 30 graus, mas já é possível ver aqui no nosso telão. Por exemplo, ó, na região norte chega a 33 graus, bem quente por lá, já amanhece quente, né, com 17. Na região central, máxima de 32, na região sudoeste também. Aqui na região leste, a mínima é 13 e a máxima 30 na nossa região. A gente sentiu realmente essa diferença, né? Se a gente for realmente parar para perceber. E esse 30 que já é suficiente para a gente sentir aquele calorão durante a tarde, né? Muito quente no período da tarde, porque o sol realmente brilha forte. Na região sul chega a 32 graus, viu? A gente selecionou aqui algumas cidades do entorno e olha só, você que está em Formosa deve também ter sentido essa diferença,
porque a mínima aumentou também um pouquinho, olha só, 16 graus, né? Máxima 27, não chega a 30 graus. Valparaíso, aqui a nossa vizinha também, ó, 26 graus de máxima, ou seja, não chega a 30, então ainda está bem agradável por lá. Assim como em Santo Antônio do Descoberto, e Cristalina, a mínima aumentou também um pouquinho, mas chega a 26 graus. Umidade relativa do ar, como sempre, caindo bastante. Então, assim, tem que ter muito cuidado, muita hidratação, e ainda é pouco, viu, gente, para aguentar esse período de seca. E apesar de estar um pouquinho nublado ali em algumas cidades, né, chuva nem pensar. Chuva nem pensar. Fica nublado mesmo porque de manhã faz mais friozinho, então é por isso que o céu dá essa mudada. Olha só, então vamos para as nossas participações. O João aí fez essa foto, tá ali, olha só, você falando, aí fica mais nublado, né? Aí ele perguntou assim, mas por que tá nublado? Vai chover? Não, João, não vai. É justamente porque as temperaturas estão mais baixas no início da manhã e o céu acaba ficando assim mesmo. Ele fez esse registro aí por volta das 6 horas da tarde e se a gente prestar atenção, bem lá no fundo tá mais amarelo, né? É o sol já indo embora, aí dá esse contraste no céu. Tem mais participação. O André Silva caprichou nessa foto aí, fez essa foto aí com o céu alaranjado, que também é uma característica do inverno. Muito obrigada, viu, André? Ficou muito bacana, bem diferente. E tem participação de Santo Antônio do Descoberto, né? A Ana Júlia estava na porta de casa admirando o pôr do sol, aí ela fez essa foto, ficou muito bonita também, ficou muito bacana. E para encerrar, tem uns ipês, né, colorindo a nossa previsão do tempo. A Maria Glória foi a Brasília ontem, lembrou da gente e mandou. Lindo demais. Nessa época do ano, os ipês deixam as cidades bem mais bonitas mesmo. A gente já mostrou, né, alguns ipês aqui, inclusive, né? Quem se deparar com uma beleza dessa daí pode mandar pra gente, né? Claro, a gente faz questão de mostrar. Quem não gosta de ver ipê, né, gente? Os ipês realmente colorem as cidades, deixam o ambiente mais bonito mesmo. Tá certo, Camila, pedi para você continuar aqui comigo para a gente acompanhar que a Delegacia Estadual do Meio Ambiente fez uma vistoria no Lago Corumbá. A represa surgiu depois que a área foi alagada para abastecer as usinas hidrelétricas Corumbá 3 e 4. E hoje é uma das principais atrações turísticas do estado, mas infelizmente esse paraíso está ameaçado pela poluição. Um azul a perder de vista. Não é à toa que as construções se multiplicam às margens do Lago Corumbá, uma das principais atrações turísticas de Goiás. A área que foi alagada para abastecer as usinas hidrelétricas Corumbá 3 e 4 tem 250 quilômetros quadrados. É tão grande que abrange 7 municípios. Um deles é a Abadiânia, que tem ao redor dessa imensidão de água 40 loteamentos. Cerca de 10 mil lotes no total, mas apenas 6 condomínios estão regularizados. A questão maior também é a questão do crescimento ordenado também, né? A grande produção de lixo, né? Que esses condomínios, esse loteamento irregulares, o impacto é grande. Basta percorrer o lago para encontrar problemas. Nessa chácara, num dos loteamentos irregulares, a equipe da Delegacia do Meio Ambiente encontrou fios elétricos expostos, usados em gambiarras os flutuantes, e vários acessos à margem que não respeitam a distância mínima, de pelo menos 400 metros entre eles. E o mais grave, construção em área de preservação permanente. O impacto é muito grande e, além de tudo, todos os loteamentos têm as suas divisas, ou seja, faz-se uma cerca até o reservatório. Isso quebra o corredor natural de animais silvestres, por exemplo. Não tinha ninguém no local, mas o dono será notificado. De volta às águas do Lago Corumbá, a própria natureza dá sinal de que algo está errado. Onde a gente encontra essa vegetação, existe um alerta. Ela não é comum em condições normais, só se prolifera em locais com muito material orgânico. Ou seja, ver as margens do Lago Corumbá 4 dessa maneira pode ser um sinal de poluição. Em meio ao tapete verde que fechou um dos acessos ao Ribeirão das Antas, afluente do lago, as primeiras garrafas denunciam um problema que é ainda maior rio adentro. Olha a quantidade de lixo acumulada nesse ponto. Uma faixa de 10 metros de extensão. Garrafas plásticas, embalagens e até capacete. Quase 60 quilômetros à frente, já na região do entorno do Distrito Federal, a vegetação volta a aparecer no rio alagado, outro afluente do Lago Corumbá.
Vamos solicitar à Polícia Técnico-Científica para que faça a devida análise da qualidade dessas águas para poder dar tranquilidade às pessoas que vêm aqui para os finais de semana, para o seu lazer, mas que não se esqueça. Aqui temos que ter proteção, temos que ter respeito. As águas do lago devem abastecer em breve cidades do Distrito Federal. O local está em obras. Só que enquanto cenas como essa se repetirem, fica a dúvida sobre o futuro desse cenário e se essas águas poderão um dia ser fonte de abastecimento para tanta gente. O condomínio, o bem maior dele é o lago, né? Se eles não preservar, os condomínios não preservar e nos ajudar, o poder público, daqui a uns dias não vão ter o lazer deles também não. Perde tudo, né? Perde tudo. Todo mundo perde nessa história. Todo mundo perde, até os que não usufruem do lago perde também. É triste, né, Camila? A gente vê imagens como essa daí, tanto lixo, né? Principalmente ali no Corumbá, que a gente está sempre mostrando aqui, né? Enaltecendo as belezas ali do lago, a gente vê poluído desse jeito, né? Pois é, realmente muito triste, na verdade, né? A gente viu aí na reportagem esse tapete aí, né? Essa plantação, mas na verdade acaba ficando uma paisagem bonita, mas significa sinal de alerta, né? Pode ser poluição. Então, assim, é muito preocupante. Várias notificações já foram feitas aí no Lago Corumbá, já passou por diversas vistorias. Em alguns pontos já foi constatado poluição mesmo. A gente, inclusive, já falou desse assunto aqui outras vezes, né? Como você falou, está mudando a vegetação ali, né? Mudando a vegetação. Então, assim, sinal de alerta, de perigo mesmo. E daqui a pouquinho, né, algumas regiões ali de Brasília vão ser abastecidas por esta água, então assim, é preciso rever realmente. Com certeza, as pessoas costumam ir ali sempre para passear, né, nos fins de semana, no feriado, mas tem que cuidar daquilo para depois poder usufruir também, né? Ah, com certeza, tem que cuidar mesmo, né, porque se a gente não cuidar da nossa natureza, as consequências vêm rápido. Fica aí o alerta mais uma vez então, né? Então tá certo. Obrigada, Camila, mais uma vez pela sua participação, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã então. E veja a seguir a surpresa de um menino de Valparaíso ganhou dos policiais da Rotan no aniversário. E para quem gosta e não vê a hora de começar a nova edição do The Voice Brasil, nós vamos conhecer um pouco da história do cantor Neto Ferraz. E ainda temos o quadro No Fim das Contas. Você, dona de casa, costuma comprar muitos potes de plástico? Quanto será que isso representa para suas finanças? Nós voltamos logo depois dos comerciais.